Nosso convidado de hoje é o secretário de Obras, Desenvolvimento Urbano e Trânsito, o Biratã Ertal. E o assunto é um que comum hoje em todo o Brasil, não é só a Ijuí que está debatendo essa questão, a gente observa principalmente nas sedes da Copa do Mundo, que é a mobilidade urbana, municípios preocupados em fazer com que a população chegue mais rápido ao seu destino, e também utilizando o transporte alternativo, entre eles a bicicleta, que é um meio de locomoção barato, eficiente, que não polui por aí afora. E eu quero inicialmente cumprimentar o Biratã e agradecer pela sua presença aqui. Bom, nós temos essa questão aí, como você falava, importante da mobilidade das pessoas. E isso é o nosso modelo de mobilidade no país, ele vem de encontro também à política econômica embasada na indústria automobilística. E isso faz com que cada vez mais a população adquira seus veículos, o que nós não somos contra. A partir ali dos anos 30, o automóvel virou um fetiche da população. Isto. E tem aumentado consideravelmente, com o passar dos anos, cada vez mais o consumo pelo veículo. Nós temos uma população hoje de em torno de 80 mil habitantes, com uma frota de quase 45 mil veículos em Ijuí. Isso é inconcebível para uma cidade planejada como Ijuí foi, que nós temos esse desenho xadrez nas nossas ruas, dá uma possibilidade muito boa de nós planejarmos as ações de mobilidade, mas o entupimento, vamos dizer assim, das vias com os carros já é notado quase que a qualquer momento do dia. E isso não é um privilégio de Ijuí. Isso nas cidades antigas. Em todas as cidades do país, nós tivemos assim experiências, como eu estou como coordenador do Movimento Gaúcho pelo Trânsito Seguro, nós temos uma passagem por várias cidades do estado e nos encontros, cidades com 20 mil habitantes estão sofrendo já nas suas regiões centrais com o número de veículos nos horários de pico. E cada um, dentro da sua realidade, tem um problema. E, diante disso, o governo federal, através, primeiro, do Estatuto das Cidades, disse que cidades acima de 100 mil habitantes deveriam ter um plano de mobilidade, tendo em vista o transporte alternativo, ou seja, o deslocamento a pé, o cicloviário e o coletivo. E nesse sentido nós não nos encaixaríamos ainda nesses 100 mil habitantes, mas lá em 2009, quando nós assumimos, nós pensamos já em planejar a mobilidade das pessoas para o futuro. A pé, automotivo aí? E o coletivo. Né? O deslocamento cicloviário, sim. Né? E o coletivo. Então nós pensamos na cidade como um todo para frente. Depois, modificando já a legislação federal, em 2012, a presidenta Dilma lançou a Lei 12.587, que obriga, até 2015, todos os municípios acima de 20 mil habitantes devem ter o seu plano de mobilidade. Então, veja bem, já antes era só os acima de 100 mil. E já em 2012, então, houve já essa lei nova dizendo que os municípios acima de 20 mil habitantes até 2015 têm que apresentar seu plano de mobilidade tendo como base os deslocamentos, a mobilidade alternativa. Secretário, partindo do princípio de que Ijuí é exemplo da maioria das cidades brasileiras, tivesse seus perímetros urbanos surgiram ao natural, não de uma forma planejada, como temos já algumas cidades brasileiras planejadas e que já prevê uma série de coisas. O que é possível fazer e o que o senhor está pensando junto com o seu grupo aí para atender a essas questões aí legais, inclusive? Veja bem, dentro do plano de mobilidade, que foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito no ano 2011, nós temos ações para serem desenvolvidas em 10 anos. E essas ações prevêem que
nós temos um sistema binário, que nós tenhamos aí um sistema binário de circulação, ou seja, vias de mão única. E isso é fácil de se perceber, a necessidade, quando você hoje entra na rua 13 de Maio. Em qualquer horário, a 13 de Maio ela está quase que no seu limite de trafegabilidade. Se nós formos aí, nós temos uma paralela com ela, a Doutor Pestana. Então nós temos que fazer esse binário com a Doutor Pestana. Temos que construir mecanismos para fazer uma via paralela à Coronel Dico, que dê sustentação para uma divisão de fluxo. Temos que construir vias alternativas para o lado oeste da cidade, ou seja, levando ao campus. Né? Já estamos construindo a 21 de abril. Temos que dar mais alternativas para a Rua do Comércio. Temos que fazer alternativas para a José Bonifácio, enfim. Todas as ruas nós temos que ter essa alternativa porque está inchando, o sistema viário está inchando. E, infelizmente o asfalto se torna necessário, a pavimentação asfáltica, indo contra a sustentabilidade ambiental na questão da permeabilidade da cidade, né? Mas aonde não há asfalto, infelizmente as pessoas não circulam e acabam buscando vias asfaltadas, o que faz com que, por exemplo, a Álvaro Chaves hoje, praticamente nos horários de pico, ela se torne quase que intransitável. Então, essas alternativas todas nós colocamos no plano de mobilidade, bem como também o cuidado com as áreas de estacionamento, né? E aí nós temos que ter uma percepção de o que nós queremos para a nossa cidade. Se nós queremos vias para estacionar ou vias para trafegar. As duas coisas não combinam. Ou você vai ter, então, uma via para estacionar com estacionamentos oblíquos, o que faz com que você diminua a faixa de circulação dos veículos, fazendo com que nós não tenhamos aí alternativa para a fluidez. Ou, se nós optarmos pela fluidez, nós vamos ter que eliminar os estacionamentos oblíquos e fazê-los paralelos, para que a gente tenha mais uma pista de rolamento, digamos assim, para a fluidez. Então, é o grande debate que nós temos que fazer, e estamos propondo isso junto à ACI, junto ao Sindlojas, para que a gente tenha uma construção conjunta com o Poder Executivo nesse sentido das áreas de estacionamento. Há uma previsão no plano de governo para que a gente tenha uma lei de incentivo à construção de prédios ou, enfim, espaços de estacionamento privados. Por quê? Nós temos que caminhar para isso. Não há mais como suportar no espaço público as vagas suficientes que a cidade está exigindo, né? Secretário, o senhor também tem um plano de implantação de ciclovias. É lógico, é visível a todos nós a dificuldade que a questão geográfica impõe a isso, mas também não é impossível, né? Hoje nós temos recursos, inclusive de fotografias aéreas, que podem, quem sabe, indicar, e a gente vê também, já hoje, muitas pessoas praticando o ciclismo como esporte, mas também pode ser um meio de transporte no nosso cotidiano, né? Como é que, inclusive esse seu plano aí parece que não foi muito bem aceito para alguns segmentos. Eu não estou aqui nem querendo criar um atrito entre as partes, porque o debate sempre é importante. É importante, né? Claro. Mas, enfim, o que o senhor pensa em termos de ciclovia para Ijuí? Dentro desse plano de mobilidade, nós, após então a aprovação pela Câmara, nós já procuramos elaborar o plano de execução de obras. Porque não adianta nós termos um plano de mobilidade se nós não tivermos pensado as obras necessárias para a cidade. É óbvio que esse plano não é um plano fechado, que ele é aberto e que ele pode extinguir alguns projetos dentro dele ou não. Mas nós criamos então o Redes de Mobilidade. O que significa? O transporte coletivo, o deslocamento a pé e o cicloviário terão prioridade no município de Ijuí. Sendo que nós teríamos aí, então, a qualificação dos passeios públicos, a qualificação da pavimentação das vias e com a implantação de ciclovias, para que o cidadão ele possa se deslocar de bicicleta e a bicicleta compete em deslocamentos de até 3 km até 3 km de distância com qualquer tipo de veículo. Então, até 3 km de distância é plenamente viável que a pessoa se desloque de bicicleta. Para além disso, se ela quiser, ela vai ter uma situação de que, se ela quiser sair lá do bairro Alvorada e chegar aqui no Mundo Estoque, por exemplo, dando um exemplo de ponta a ponta da cidade, ela vai ter
depois de executado todo esse plano, uma rede de ciclovia, de deslocamento a pé ou com transporte coletivo. E essa integração entre os três modais, ela vai ser dada através de, por exemplo, o Clodovério está lá no Alvorada, ele vai andar até o São José, ou vai vir até então a São Geraldo, sim, de bicicleta, e ali ele vai encontrar um ponto de parada de ônibus, onde ele vai ter um bicicletário ou um paraciclo, que daí depois ele vai se deslocar então até o hospital da Unimed com o transporte coletivo. Depois ele volta até São Geraldo, pega a sua bicicleta e vai de bicicleta até a sua casa. É esse o desenho do plano de mobilidade. É isso que nós estamos propondo para a cidade de Ijuí. E aí, nós temos um exemplo... E prevê também, por exemplo, a escolha de uma geografia mais favorável? Com certeza, com certeza. Embora nós não conseguimos evitar todas as vias, mas as vias de maior circulação, nós estamos programando, então, essa rede de ciclovias, passeios e foi desenvolvido por pessoas extremamente gabaritadas, né? O Instituto Procidades de Porto Alegre foi quem desenvolveu o plano de redes de mobilidade, que tem uma vasta experiência em todo o país, né? Não foi assim a moda Miguelão, como sim, nós dizemos assim, o cara imaginou, não foi no achômetro que nós desenvolvemos, foi com o embasamento técnico, né? O próprio plano de mobilidade foi desenvolvido por uma equipe técnica do Instituto de Política e Desenvolvimento da FIDENE, então com engenheiros, então um corpo técnico de alto gabarito. Então nós não fizemos nada assim no achômetro. Uhum. Então tudo que nós propusemos para eles foi amplamente estudado. E já existe esse projeto? Já existe, isso está pronto, está à disposição da comunidade, né, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quilômetros de ciclovia? Se eu não me engano, são 40 e poucos quilômetros de ciclovias na cidade. Uhum. Tá? Então fica em torno disso aí. Nós temos então um exemplo a ser seguido da Europa, que é claro, há mais de 40 anos tem esse desenho de buscar o transporte alternativo através da bicicleta. Daí você vai me dizer assim, bom, mas então tu vai pegar assim Amsterdã, Copenhague lá, que são cidades planas. Beleza, mas aqui no nosso território nacional, nós temos assim Joinville como um exemplo de cidade onde há morros, enfim, e que tem ciclovias por toda a cidade, independente se é subida, se tem a declividade que tem lá o desenho das suas ciclovias. E é plenamente possível. Então eu acredito assim que as pessoas que por um certo talvez uma acomodação possam ter uma contrariedade nesse modo de transporte novo, mas nós temos que incentivar. É óbvio que nós não vamos conseguir na primeira parte, na primeira obra que nós executarmos, fazer com que as pessoas já usem a bicicleta. Eu acho que um aspecto importante, secretário, é criar uma cultura. Justamente. Só que trabalhar com as escolas. Com certeza, nós trabalhamos plenamente com as escolas, desde o ensino fundamental até o ensino universitário. Nós temos um programa de educação que está sendo executado para isso e nós estamos implantando a primeira ciclovia, nós estamos implantando justamente na 19 de outubro, na Bento Gonçalves, e também na Carlos Ergue e na Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello, porque são vias aonde nós percebemos, principalmente 19 de outubro e Bento Gonçalves, um grande número de ciclistas nos horários de pico, principalmente no início da manhã e final de tarde, onde operários e trabalhadores utilizam esse meio de transporte para o seu deslocamento. Qualquer pessoa de Ijuí sabe do que eu estou falando, que utiliza 19 de outubro, sabe do que eu estou falando. Então, aquele pessoal que utiliza a bicicleta para o seu deslocamento, para o trabalho e para o lazer, ele vai ter ali, na 19 de outubro, na Bento Gonçalves, um espaço seguro para o seu deslocamento. E começa em quando as obras? Nós, agora, com essa liberação dos 5 milhões de reais pelo Protransporte do Ministério das Cidades, que o prefeito, inclusive, encontra-se em Brasília para também verificar essa situação de quando a liberação, nós já temos um cronograma de execução para encaminhamento de documentos e acreditamos que a partir de setembro, outubro, aí devam iniciar as obras. Tá certo. Eu agradeço a sua presença, muito obrigado e sucesso aí na implantação desse projeto. Nós que agradecemos e ficamos à disposição.